Neste vídeo, como eu havia comentado há algum tempo, a gente vai fazer a metrologia do motor. O motor escolhido para fazer o vídeo é o 1700 da Kombi, que já está em andamento aí no canal. Para você conseguir fazer a metrologia, vai ser necessário essas ferramentas aí, que aí você vai poder fazer a medição. Hoje eu estou contando com a ajuda do meu amigo, um grande irmão lá da oficina de suspensões especiais Low Bugs. Então vamos começar. Eu vou deixar ele exemplificar e fazer aí a medição para vocês. E assim a gente vai batendo um papo aí e vamos desenrolando. Espero que a gente consiga deixar bem claro aí as medidas, o quanto que é o mínimo, o quanto que é o máximo. E no decorrer aí a gente vai trocando ideia e vamos ver se a gente consegue deixar bem claro. Vamos começar com o virabrequim. Então, rapaziada, prazer estar aí no vídeo do Frank aí, como ele falou também, ó, um grande parceirão meu. Daí é o seguinte, cara, o porquê da gente tá fazendo esse vídeo aí, cara. No começo aí, fazendo a parte de motor, a gente sofreu bastante com retífica, cara. Daí a gente começou a notar aí, cara, que dava uma retífica, a gente já ia lá, o cara já olhava com uma cara estranha quando era um motor de Fusca. E daí o que a gente quer pro nosso cliente é sempre buscar o melhor. Daí a gente começou a analisar por parte aí das pressões de óleo, cara. E cada retífica dava uma pressão de óleo diferente. E daí a gente buscou tentar entender, né, Frank, o porquê que ele... Sim. Por que abaixava de uns, por que ficava estável de outros dentro digamos assim, do conhece seu Volkswagen ali, né, que tem, ó, de tudo um pouco. Daí a gente começou a ter essa curiosidade, né, cara. Essa parte do material para metrologia não é uma coisa tão barata, mesmo sendo mais acessível. Porém, aí a gente já consegue ter uma referência melhor, né, cara? A gente já não consegue, a gente não é tão enganado tão fácil. Daí a gente começou a caçar de diversas retíficas. Eu lá, por exemplo, assim, fui em 5, mais ou menos. E daí quando você começou a falar pra galera que você fazia, conferia a medida do motor quando se desmontava e quando você montava, o pessoal começou a dar uma crescida de olho, começou a ficar mais esperto. Daí assim, até trouxe umas anotações ali, depende da retífica, dava uma medida muito fora do que a tabela Mali recomenda, né? A tabela Mali, para quem não sabe, aí é um catálogo gigantesco aí com todas as partes de medidas, basicamente de tudo, de toda a parte dos automóveis. Daí, igual o Frank falou, aqui a gente está com a parte do virabrequim de um Fusca, né? Aqui ele é lubrificação dupla, né? Tem uma lubrificaçãozinha melhor ali na parte do meio. E daí a gente vai começar fazendo a metrologia aqui da parte dos munhões e dos moentes. Então, rapaziada, aqui a gente vai começar aqui. Então, aqui a gente tem a parte dos munhões e aqui a parte dos moentes. Uma diferença fácil de você achar qual que é qual. Aqui a parte dos moentes é que os moentes são móveis, né? Então, as bielas são móveis, elas vão girando em torno, meio desbalanceada. E a parte aqui dos munhões é sempre no meio da carcaça, né? Uma maneira mais simples de você conseguir entender isso daí. Daí aqui com o auxílio da tabela Mali, a gente chegou a tirar umas medidas fácil para deixar vocês por dentro. Então aqui a gente vai começar pelos moentes. Então os moentes, a tabela Mali, ela dá pra gente que é o quê? É de 54,98 a 54,99. Isso daqui é a medida standard. Então, rapaziada, aqui a gente já tem um virabrequim retificado para 0,50, certo? Então a gente já fez aqui a parte da subtração para a gente ter. Então ele ficou de 54,98 a 54,48, desculpe, a 54,49. Então a gente tem esse 1 centésimo aí de tolerância. Então aqui a gente tem aqui, ó, no caso aqui, ó, da parte dos moentes, a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, certo? Então aqui, como a gente já tirou a prova real deles, a gente vai estar fazendo a medição aqui de um com vocês para a gente ter uma referência, certo? Então a gente vai pegar o micrômetro, vai tentar posicionar o máximo aqui no meio dele e vai dando uns estralinhos de leve. E você vai tentando dar uma mexidinha para ver se ele sai numa medida boa, certo? Então daí aqui, ó, para quem não conhece, ó, então ali a gente tem a escala dos 50, certo? E daí vai cada risquinho é 1. Os risquinhos da parte de cima, eles são de 1 em 1, e os risquinhos da parte de baixo, eles são de 0,50 a 0,50. Então a gente tem 50, 51, 52, 53, 54, e daí aqui a gente vai ter o... Não chegou no risquinho de baixo aqui, então a gente vai ter o quê? 54, 45, 46, 47, 48. Então, a parte desse moente, ela está dentro do que a tabela Mali recomenda pra gente. Então aqui a gente já fez a conferência de todos eles, da parte dos moentes e munhões. Aqui a gente só deu um exemplo para vocês.
Então, pessoal, igual a gente estava conversando no início do vídeo a respeito das retíficas aí, da parte da, digamos assim, da tolerância que a gente tem. Então aqui, relacionado aos moentes, a tabela malha ela recomenda o nosso 1/100º de tolerância, certo? Porém aí no decorrer da nossa carreira, digamos assim, como mecânico, a gente já vai pegando e vai fazendo umas anotações, assim, às vezes de um virabrequim de uma retífica, de outra. E o que a gente chegou? A gente chegou que não precisa, digamos assim, essencialmente ser 100% preciso nesse 1/100º. Por exemplo, aqui eu já peguei motores com mais de 5 centésimos de folga aqui relacionado no virabrequim, que ele ficou funcionando normalmente. Porém, aí o desgaste do motor, vamos dizer assim, ele vai se tornar muito mais precoce do que um seguindo a parte da tabela malha, certo? Então aqui agora a gente vai falar um pouquinho dos munhões. Pessoal, agora a gente vai para a parte dos munhões, mais conhecido como mancal, para a galera aí que é mais usual, digamos assim. Então, na parte aqui do mancal, a gente tem algumas diferenças relacionadas com a parte onde fica o alojamento das bielas, certo? Então aqui, ó, a tabela malha fala pra gente que a folga do Standard ela é de 54,97 a 54,99. Aqui a gente já tem uma tolerância maior, que já é de 2 centésimos, certo? Então aqui, como o nosso virabrequim ele é um 0,50, a gente já fez a subtração. Então ela ficou de 54,47 a 54,49, certo? Então aqui a gente vai pegar fazer a metrologia dele. O mesmo esquema que eu expliquei para vocês. Você abre ele aqui e você vai fechando. Você vai fechando bem devagar até se sentir os estralinhos, se sentir que deu uma pesadinha, você vai puxando ele. Então, ó, ele ficou 45, 46, 47 e uns quebradinhos aqui, que o nosso micrômetro, ele é centesimal, ele não é milesimal. Então, aqui no nosso micrômetro, vamos tirar a medida dele. Então, ele deu 54, como eu havia comentado com vocês ali em cima, 45, 46, 47, 48. Então, ele deu 54,48 em todos eles, igual a gente havia dito. A gente já fez a metrologia deles antes, para passar para vocês. Então, quer dizer o quê? Ele está 1 centésimo a mais do mínimo. E isso também está dentro da tolerância do que a tabela recomenda para a gente. Então, aqui na parte do virabrequim, seguindo a nossa tabela malha, isso daqui é um virabrequim bem saudável para um motor saudável no caso. Uma coisa que às vezes o pessoal me critica quando eu digo para você desenvolver o tato, por causa de quê? São essas coisas quando você não tem uma ferramenta. Até porque um ferramental desse daí, ele também não é tão barato assim. Claro que você tendo aí a medida, igual a gente está fazendo aqui, a gente já tem uma ideia de que não vai ter um problema, por exemplo, de pressão de óleo. A gente já tem uma ideia de quanto que esse motor vai durar. Então, tudo isso, no final, reflete na durabilidade do motor. Porque se você tem um carro com um motor com uma deficiência de pressão de óleo, a vida útil vai cair drasticamente. Por isso que é interessante você ter toda essa medida, metrologia e, o principal, tentar manter dentro do que a tabela pede. Às vezes, que nem a gente já tinha comentado, tem retífica que não faz, tem retífica que faz, e aí você tem que escolher uma boa para que isso não te pese aí na durabilidade do motor. Então, é igual o Frank falou relacionado com a parte do tato aí, né? Por exemplo, aqui, ó, nos dois primeiros aqui dos mancais, uma referência que vocês podem ter, que acontece algumas retíficas, que deu no meu caso, eu mandei retificar 2 virabrequins, e na hora de fazer a montagem aí, como ó, a gente já não conferia as coisas também, confiava na retífica, o que aconteceu? Eu montei tudo certinho, eu apertei a carcaça, a hora que eu fui girar o virabrequim, simplesmente travado. E aí começou a desmontar e começou a procurar o porquê, né? Que é o que geralmente a gente faz. E o que a gente chegou na conclusão? A partir do momento que você colocava a bronzina aqui no mancal, ela entrava tranquila. Porém, essa daqui ela trabalha mais para trás. Da metade, digamos assim, para a traseira do virabrequim aqui no caso, ela dava uma travada. E eu não conseguia fazer esse giro livre aqui, ó. A mesma coisa dessa primeira bronzina. A gente colocava ela, chegava na metade, ela travava. Então aí entra no que o Frank falou. Às vezes, se você não tem o ferramental correto, cara, dá para você se virar, dá para você ter uma referência aí para conseguir dar um contraponto aí no pessoal da retífica. Porque igual a gente falou, cara, o Fusca aqui, pelo menos na nossa cidade, cara, ele é bem... Como é que eu vou explicar para vocês, assim? Ele sofre um preconceito muito grande por parte das retíficas, por todo lugar, cara. Até para você achar aí mecânicos de confiança que mexe com essa parte dos VWR, cara, é muito difícil.